Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre ligações químicas. Então, falando um pouquinho sobre o histórico. Tudo começa lá com Antoine Laurent Lavoisier, que publicou seus estudos no tratado aqui, elementar da química, e a partir desse momento a gente tem a chamada química moderna, e o Lavoisier, então, como pai da química moderna. Foi ele que eliminou a ideia grega que falava que as substâncias eram a união de ar, fogo e água. Estudando a água, ele descobriu que ela não era elementar, e sim a união de dois elementos químicos, uma substância. Na sequência, a gente tem o John Dalton, que propôs a sua teoria atômica, colocando pela primeira vez o conceito de átomo e também fez a lei das proporções múltiplas, que fala qual que é a quantidade mínima que eu preciso ter na combinação aí entre os átomos para formar as substâncias. Depois temos o Frederic Auguste Kekulé, que estudando o carbono falou o seguinte, que a valência era um número que representava o poder de combinação de um elemento, e a partir daí a gente começa a estudar como que a valência, ali, a camada de valência, os elétrons que estão presentes nela, fazem parte das combinações das ligações químicas. Depois a gente tem Dmitri Ivanovich Mendeleev, que publicou a classificação periódica. A tabela periódica que temos hoje em dia é semelhante à que o Mendeleev fez, e as valências dos elementos químicos seguem um padrão simples dentro da tabela periódica. Depois temos o Joseph John Thomson, que no seu modelo atômico, estudando os raios catódicos, conseguiu descobrir os elétrons, que são as partículas negativas que têm mobilidade dentro dos átomos. E a partir daí temos a teoria de valência, que fala que os elétrons que vão fazer essa combinação estão na camada mais distante do núcleo. Depois temos o Gilbert Newton Lewis, com a teoria da ligação química, aonde ele fez a primeira teoria que consegue englobar todos os tipos de substâncias, iônicas, covalentes e metálicas, falando então da estrutura, de como é a estrutura das ligações químicas na formação das substâncias. E as ligações químicas, elas seguem uma teoria que se chama teoria do octeto ou regra do octeto, que fala o seguinte: os átomos buscam a estabilidade eletrônica ao realizarem uma ligação. Eles querem ter 8 elétrons na última camada para se assemelhar aos gases nobres, porque os gases nobres são os únicos elementos que são encontrados isolados aí na natureza, e os átomos então querem buscar as ligações para ter estabilidade eletrônica como os gases nobres. Um átomo adquire estabilidade quando possui 8 elétrons na camada eletrônica mais externa ou camada de valência, ou 2 elétrons quando possui somente a primeira camada de energia. Quando falamos de 2 elétrons, estamos falando lá do hélio, que é um gás nobre que só tem 2 elétrons. Aqui a gente tem a distribuição eletrônica dos gases nobres. Tá? Então o hélio está estável com seus 2 elétrons e todos os outros têm na última camada o número 8, mostrando aí a estabilidade deles na teoria do octeto. E aí a gente pode olhar o seguinte, ó, o hélio, 1s2, tem um elétron só, ele é instável, né? O hidrogênio, já o hélio com 1s2, 2 elétrons na subnível 2 da camada 1, é um átomo estável. Então, para o hidrogênio, a estabilidade vem com 2 elétrons para que ele fique semelhante ao hélio. Aí a gente tem o flúor aqui, que tem a sua camada, então, com 7 elétrons e é instável, e o neônio com os seus 8 elétrons estável, que é o gás nobre, e aí assim a gente consegue observar qual é a tendência e quantos elétrons os nossos átomos estão precisando para completar a camada de valência e ficarem com 8 elétrons e serem estáveis. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligações químicas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!